Zulma vê sua farsa ruir, Celso perde o controle, e Sandra passa dos limites ao tentar acabar com a vida de Candinho. Enquanto Dita luta para proteger o homem que ama, Estela e Túlio descobrem a verdade por trás dos exames trocados de Zulma e vivem um amor que ninguém segura. É o capítulo em que tudo vira, e Candinho, Estela, Túlio, Zulma e Dita têm seus destinos entrelaçados de um jeito que ninguém esperava. Zulma tá na varanda, respirando rápido, roendo as unhas como quem tenta segurar o próprio mundo para não desabar. O vento bate fraco, mas ela sente como se fosse empurrão. Meu Deus do céu, que aperto é esse no peito, pensa, inquieta. De repente, Celso surge do portão, bufando, vermelho, andando igual touro que viu o pano. Ele não perde tempo. Zulma, chega. Eu cansei de acobertar você. Hoje mesmo eu vou contar pro Candinho que o Samir é filho dele. A voz dela falha, mesmo tentando posar de firme. Você tá variando? Se abrir essa boca, acaba tudo. Celso bate a mão no batente, firme, acaba mesmo. E eu faço questão que acabe. Zulma respira fundo, tenta sustentar a pose, mas o medo passa nos olhos. Cê não vai botar minha vida no fogo por birra com a Estela. Vou sim. Quero ver o Candinho cair na real, e quero ver o Túlio longe da Estela. O nome Túlio faz Zulma quase perder o ar. Ela sabe que Celso tá descontrolado, mas também sabe que ele é capaz de tudo quando sente que perdeu. Celso, não faz isso, cê vai destruir todo mundo. Eu quero é isso mesmo. Enquanto isso, no dancing, Sandra tá escorada na porta, olhos apertados, ouvindo cada palavra como quem junta munição. Ela murmura baixinho, com veneno escorrendo na língua, se Candinho descobrir isso, estraga meu plano. Melhor ele nem durar até lá. O pensamento dela é frio, direto, sem pena. Ela fecha a bolsa devagar, como quem prepara a próxima jogada. Na outra ponta da cidade, Estela chega correndo na casa de Dita, ofegante, o rosto tenso. Dita, tem coisa aí que não bate. Eu tô achando que a Zulma falsificou aquele teste. Dita larga o pano que tava dobrando, como se tivesse levado um choque. Meu Deus do céu, eu senti isso no coração. Eu sabia que tinha trambique aí. Só falta a gente achar a prova. Estela passa a mão no cabelo, aflita, a mente acelerando. E essa prova pode estar mais perto do que a gente imagina. Dita encara Estela, séria, com aquele olhar de mulher que já viu muita mentira cair. Se essa verdade aparecer, vai ter gente que não dorme nunca mais. Mas onde essa prova está escondida, e quem vai ser a primeira pessoa a tropeçar nela? O caminho está abrindo, mas a mentira pode rugir antes da verdade aparecer. Estela e Dita estão sentadas na mesa da cozinha, as duas com o pensamento longe, mas o coração apertado. Passaram a manhã inteira virando lembrança de cabeça para baixo, catando detalhe pequeno, frase solta, olhar atravessado, tudo que pudesse denunciar a mentira. Dita, lembra daquela enfermeira loira que eu vi saindo do quarto do Candinho? Dita ergue a sobrancelha, a expressão séria. Lembro sim, aquilo me deixou com a pulga atrás da orelha. Pois então, quanto mais eu penso, mais estranho fica. Aquela moça, parecia demais com a irmã do Celso, a Sandra. Dita regala os olhos, sentindo o baque. Meu Deus do céu, não me fala um negócio desse. Sandra tá morta. Estela respira fundo, com a voz baixa. E se não tiver? E se ela e Ernesto estão fazendo coisa por trás, e usando o hospital para isso? O clima pesa de um jeito que até o ar parece parar. Enquanto isso, do outro lado da vila, Celso tá em cima de Zulma outra vez, sem paciência nem para respirar. Eu vou abrir o bico hoje mesmo. Quero ver a confusão. Zulma treme, mas tenta segurar a valentia. Se fizer isso, eu acabo com a Sandra antes dela acabar com você. Celso estreita os olhos, desconfiado. Cê sabe mais do que devia, e isso me irrita. Zulma engole seco. É medo. Medo puro. No pátio da vila, a correria estoura como granizo no telhado. Samir e Picolé chegam arfando, suados, olhos brilhando. Dona Estela! Dona Estela!
O Policarpo quer ver o Candinho. Estela leva a mão ao peito. Meu Deus do céu, vocês estão falando do burro do Candinho? Picolé balança a cabeça rápido. Tamo sim. Ele não para de bater o casco no chão, tá agoniado. Estela e Túlio trocam um olhar carregado de preocupação e esperança misturada. Deixe entrar, doutor, diz Estela. Túlio suspira fundo, já imaginando o escândalo que isso pode virar no hospital. Vamos botar esse burro para levantar o ânimo do Candinho. Se tem coisa que pode acordar o homem, é o xodó dele. E não da outra. O corredor enche de cochicho, enfermeira tampa a boca para não rir, mas ninguém impede. Policarpo chega manso, como se entendesse que ali é tudo no fio da navalha. Candinho tá fraco, muito fraco. Mas quando o burro dá um relincho baixinho, parece que um fio de vida acende. Ele abre o olho devagar, a voz falhada. Policarpo, meu companheirinho. Samir dá um pulo. Ele reagiu, Dona Estela. Ele tá ouvindo nós. Picolé enxuga o rosto, emocionado. Candinho vai levantar, eu sei que vai. Túlio observa a cena com o coração apertado, mas um pouco de esperança reaparece no olhar dele. Só que enquanto o amor dá força para uns, a inveja já começa a ferver no coração daqueles que não aceitam perder. E alguém, escondido nos corredores, tá pronto para atacar na surdina. O corredor do hospital tá um furdunço silencioso, desses que ninguém comenta, mas todo mundo sente no ar. Anabela vira a esquina, dá de cara com Estela e Túlio rindo baixinho depois da visita do Policarpo, e a expressão dela fecha na hora, como porta de mansão antiga. Eu não gostei disso, Celso, eu não gostei nadinha. Ela tá muito perto dele. Celso aperta o maxilar, o rosto ficando vermelho. Ciúme, frustração e raiva, tudo misturado. Estela pensa que pode me passar para trás assim. Anabela cruza os braços. Se você não se mexer, vai perder de vez. Do outro lado do corredor, Túlio acompanha a Dita até a copa. A voz dele tá séria, firme, desconfiada. A senhora disse que viu uma enfermeira loira entrando no quarto em hora estranha. Dita balança a cabeça, irritada. Vi sim, e aquilo não me desceu até agora. Parecia até que estava se escondendo. Túlio aperta os lábios. Eu vou verificar isso. Tem algo aí que não tá certo. E enquanto essas peças se movem, Sandra tá escondida perto do almoxarifado, o rosto duro, os olhos sem vida. Ela segura uma seringa como se fosse arma de guerra. Chegou sua hora, Candinho, e ninguém vai me atrapalhar. Ela entra no quarto devagar, quase sem respirar. Candinho dorme, fraco, a respiração curta. Sandra levanta a mão, a ponta da seringa brilha na luz do abajur. Mas a porta abre de repente. Larga isso agora, sua desgraçada. É Dita. A voz ecoa pelo quarto como um trovão. Sandra regala os olhos, o rosto branco como farinha. Você não prova nada. Provo sim. E vou te desmascarar na frente de todo mundo, sua cobra. Sandra tenta esconder a seringa, mas Dita avança um passo. A tensão explode como pólvora. A gritaria faz Candinho se agitar na cama. O monitor apita mais rápido. Ele tá piorando, e rápido. Túlio corre para dentro do quarto. Meu Deus do céu, o estado dele inspira cuidados. Lauro. Prepara tudo, agora. Lauro surge atrás dele, já com a maleta na mão. Vamos estabilizar ele. Não deixa ninguém entrar. Dita segura a mão de Candinho, chorando baixinho. Eu tô aqui, meu amor, ninguém vai te fazer mal. Só que, no meio desse caos, uma notícia surge no corredor, uma pista inesperada sobre a farsa de Zuma. Algo que pode virar tudo de cabeça para baixo, e colocar ainda mais gente em risco. O hospital tá aquele murmurinho abafado, gente indo e vindo, mas de repente tudo para, quando Sônia entra correndo, chorando, com o papel do exame amassado na mão. Estela, meu exame deu positivo, deu positivo. Estela trava. O rosto dela muda na hora, como se alguém acendesse uma lamparina dentro da cabeça dela. Positivo.
Meu Deus do céu! Então os exames não batiam era nada. E num estalo, ela liga cada peça que tava solta. Dita, corre aqui. Os exames foram trocados. A Zuma trocou o xixi. Ela nunca esteve grávida. Dita, que já vinha desconfiando fazia dias, segura na parede para não cair. Eu sabia que aquela peste não tava prenha. Ô linguaruda sem vergonha. Antes que o assunto esfrie, Zenaide aparece arrastando Zuma pelo braço, sem pena, sem cuidado, como quem puxa um saco de batata que tá pesando demais na consciência. Doutor, essa mulher nunca esteve grávida. Eu vi tudo. Ela mentiu para todo mundo. Zuma vira onça coada. Sua traidora. Você vai me pagar. Estela dá um passo para frente, mas quem assume o comando é Dita, com aquela coragem que só coração apaixonado tem. Ela ergue o queixo, olha Zuma de cima a baixo. Agora acabou, sua falsa. Vou botar a boca no trombone. Você não vai brincar com a vida do meu candinho nunca mais. Zuma tenta responder, mas só sai um sibilo de ódio. No corredor, longe do tumulto, Túlio se aproxima de Estela. Ele fala baixinho, mas com a alma inteira na voz. Você foi corajosa demais. Estela. Eu tenho orgulho de você. Ela respira fundo, o rosto quente, o coração batendo rápido. Eu só fiz o que era certo. O olhar dos dois se encontra, aquele olhar que sempre promete mais do que revela. E enquanto a verdade começa a vir à tona, uma sombra se forma no fim do corredor. Zuma, de lá, encara cada um deles com os olhos faiscando. A guerra tá longe de acabar. Porque Zuma pode ter sido desmascarada, mas ela ainda não entregou as armas, e o veneno dela sempre volta, mais forte, mais perigoso, mais preparado para ferir quem ela mira. Zuma sai do consultório feito tempestade, batendo a porta com tanta força que até o enfermeiro assusta. Ela tá com o rosto vermelho, os olhos cheios de ódio, a voz tremendo de raiva e desespero. Eu vou reconquistar o Candinho, custe o que custar. Nem que eu tenha que derrubar metade dessa cidade. Dita nem pisca. Cruza os braços, firme, como quem já viu esse tipo de gente perder antes. Pode espernear, pode gritar, pode inventar as mentiras que quiser, mas você não sustenta mais nada. Acabou, Zuma. Acabou. Zuma quer responder, mas trava. Sabe que Dita tá certa. Sabe que perdeu. Só resta sair andando, tropeçando nas próprias pernas, como quem perdeu o chão. Dentro do quarto, Candinho luta para respirar, mas quando vê Dita na porta, abre um sorriso miudinho. Dita, você não me larga nunca, né? Ela chega perto, segura a mão dele com carinho, com aquele amor que parece segurar o mundo no lugar. Nem que o mundo caia, meu amor. Eu tô aqui. Eu sempre vou tá. Candinho fecha os olhos, emocionado. Eu achei que ia te perder, achei que não ia ver você nunca mais. Pois não pensa isso, viu? Você é meu, e eu sou sua. E nada vai separar nós. Do lado de fora, a novela vira outra. Celso está parado no corredor, com o olhar perdido, engolindo seco. Ele vê Estela rindo das bobeiras do Túlio, vê o abraço apertado, vê a paz que ele nunca conseguiu dar. Não é justo, eu devia ter ficado com ela, a voz dele sai amarga, envenenada. Anabela joga a verdade na cara dele sem dó. Dever, não devia. Ela já enxergou quem você é de verdade. Ele baixa a cabeça. A máscara caiu, e dessa vez não tem cola que segure. Enquanto isso, Estela encosta a cabeça no peito de Túlio, como se o mundo inteiro finalmente tivesse encontrado seu lugar. Eu quero você na minha vida, de verdade. Túlio passa a mão no rosto dela, suave. Eu tô aqui, Estela. E não largo mais. Nem por ameaça, nem por medo, nem por nada nesse mundo. Os dois se abraçam forte, como quem sela um destino que já estava escrito fazia tempo.
Mas atrás da porta, bem ali na sombra do corredor, Zuma observa tudo com os olhos faiscando, mordendo o lábio, ruminando o ódio. A derrota tá engolida, mas ainda não tá digerida. Zuma pode ter caído, mas será que ela vai aceitar perder Candinho assim tão fácil? Ou ainda guarda a última cartada, a mais perigosa, a mais capaz de virar tudo de cabeça para baixo? Candinho luta com a dor de anos de perda, sem imaginar que o próprio destino vai colocar seu verdadeiro filho diante dele no momento mais inesperado. Samir, com seu olhar atento e seu coração faminto por pertencimento, descobre que a verdade pode ser mais poderosa do que qualquer vilania. Sandra, mergulhada na própria mentira, tenta destruir tudo e todos para manter viva a farsa que criou, enquanto Ernesto afunda com ela ao tentar incendiar a fábrica. E no meio de tantos segredos revelados, a cidade inteira aprende que nenhuma maldade vence quando a coragem de uma criança abre todas as portas. Mas será que, com Sandra e Ernesto atrás das grades, Candinho e Samir finalmente terão paz? Ou ainda resta uma última reviravolta no caminho dessa nova família? Descubra agora. Samir vai estar caminhando devagarinho pela frente da fábrica, segurando com as duas mãos o presentinho simples que comprou para levar para o Candinho, todo orgulhoso. Ele vai estar pensando em como o caipira sorriu da última vez que viu ele, quando, de repente, algo chama a atenção do menino. Lá no fundo do terreno, quase colada no muro, uma figura feminina vai estar parada, meio curvada, observando a fachada da fábrica como quem mede cada janela, cada porta, cada detalhe. Samir dá uma parada seca, franze a testa e murmura baixinho, só para ele. Quem é aquela moça olhando para a fábrica desse jeito estranho? Ele olha para os lados, vê que ninguém está reparando naquilo e a curiosidade fala mais alto. O menino dá 2 passos mais perto, se esconde atrás de um saco de farinha encostado num caminhão e continua espiando. Agora ele consegue ver melhor. Chapéu fino, roupa chique, postura dura e o detalhe que ninguém esquece. Ah, é a tal baronesa, ele pensa. Mas por que ela está aqui? E por que não quer que ninguém veja ela? A baronesa vai estar meio escondida, dando uma olhada rápida em volta, como quem tem medo de ser flagrada. Isso mexe com o garoto. Samir tem aquele olhar atento, percebe o que os adultos não veem, e isso já salvou ele de muita coisa ruim no passado. Ele lembra de quando estava sentado na calçada, um tempo atrás, e percebeu um homem rondando a casa dos anjos antes de todo mundo. Naquele dia, tudo aconteceu por causa de um detalhe, e agora essa sensação volta igualzinha. Incomodado, ele aperta o presentinho na mão e decide entrar na fábrica, mas a cena não sai da cabeça. Assim que atravessa o portão, ele nem pensa 2 vezes. Vai direto até onde Candinho e Celso estão conversando sobre a festa. Candinho, Celso, eu tenho uma dúvida. Ele solta sério. Aquela baronesa trabalha aqui? Candinho, que vai estar assinando uns papéis, ergue os olhos devagar, coça a cabeça e devolve a pergunta para o primo. Ora, nunca eu saiba. Trabalha, Celso? Celso engole seco na mesma hora. Dá um sorriso amarelo e responde rápido demais. Claro que não. Por que essa pergunta, Samir? O menino, ainda impressionado com o que viu, explica. É que eu vi ela ali fora, pertinho do muro, olhando para a fábrica sem parar, como se tivesse medindo tudo. Ela nem queria que alguém visse ela, parecia. Antes que ele termine, Celso corta nervoso. Você deve ter confundido, Samir. Criança vê coisa onde não tem. Deve ser só algum funcionário. Samir balança a cabeça. Mas eu vi o tapa-olho. Igualzinho. Não tem funcionário com tapa-olho aqui. Celso tenta de novo, agora com um tom meio debochado para diminuir o assunto. Vai ver, era conjuntivite, ué. Botaram um pano no olho. Crianças são sempre muito criativas, inventam história para tudo. Candinho fica dividido. Ele olha para o menino, vê que Samir está falando sério, mas também encara Celso, que não desgruda os olhos dele,
como se pedisse silêncio. Samir então cala a boca, mas só por fora. Por dentro, o pensamento dele está explodindo. Eu sei o que eu vi, não tô doido. Se eles não acreditam, eu vou ter que descobrir sozinho. E é aí que o público percebe que esse detalhe, que ninguém levou a sério, vai ser o começo de uma virada que vai mudar o destino de todo mundo. Será que Samir vai deixar isso quieto? Ou vai investigar sozinho e descobrir algo que ninguém imagina? Samir vai voltar para a fábrica com aquele mesmo aperto no peito que sentiu no outro dia, quando viu a tal baronesa se escondendo atrás do muro. O menino acordou decidido. Hoje, ele vai tirar a prova, custe o que custar. Assim que dobra a esquina, ele leva um susto tão grande que o coração parece até que falha um segundo. Meu Deus, ela tá aqui de novo. Ele se abaixa rápido, escondendo-se atrás de um caixote de madeira. E dessa vez o que vê deixa o menino arrepiado da cabeça aos pés. A baronesa não está só. Ernesto e Olga estão com ela, conversando baixinho e apontando para vários cantos da fábrica. A porta lateral, a sala de máquinas, a janela dos fundos. Era como se estivessem desenhando um plano ali, ao vivo. Samir murmura, quase sem ar. Eles estão tramando alguma coisa grande e eu preciso avisar Candinho. Ele corre. Corre do jeito que criança corre quando sabe que o mundo está prestes a virar do avesso. Mas quando entra na fábrica, encontra Candinho e Celso carregando caixas, pendurando bandeirinhas, cuidando de 1000 detalhes da festa. Celso, Candinho, eu vi a baronesa. Ela estava com o Ernesto e com a Olga lá fora. Celso nem deixa ele terminar. Samir, agora não dá. Para com essas histórias. O tom seco do adulto corta o menino por dentro. Samir sente o rosto quente, os olhos arderem, e só consegue responder baixinho. Tá bom. Ele baixa a cabeça como quem aceita, mas aquilo é só fachada. Por dentro, o menino tá pegando fogo. Eu vi. Eu sei o que eu vi, e ninguém vai me convencer do contrário. Mais tarde, já na festa de Picolé e Samir, o salão está cheio de risadas, música, crianças correndo. Candinho abraça o menino e diz: Hoje é dia de alegria, Samir. Você merece. Samir até tenta sorrir, mas o olhar dele vai sempre para a janela. Ele checa o lado de fora toda hora, como quem sabe que alguma coisa ruim tá para acontecer. Até que num instante rápido, um vulto atravessa a parte de trás da fábrica. É ela! O coração dele dispara. Eu preciso ver o que é isso. Sem chamar atenção, sem fazer escândalo, sem pedir permissão, Samir se afasta devagarinho, mistura-se entre as pessoas, passa pela porta lateral e desaparece da festa. Samir agora, sozinho no escuro dos fundos da fábrica, seguindo um vulto que ninguém mais viu. E é justamente ali, nesse silêncio carregado de perigo, que a história vai virar completamente. O que Samir vai encontrar quando seguir o vulto? E até onde ele vai se arriscar para proteger Candinho? Samir vai caminhando devagar pelos corredores escuros, com aquele frio na barriga que só criança sente quando sabe que está se metendo em perigo, mas não consegue parar. O silêncio da fábrica à noite assusta, mas a coragem dele empurra o corpo adiante. Quando chega perto da sala de máquinas, ele escuta vozes sussurradas, misturadas ao barulho de metal. Ele se encosta na parede, respira fundo e se joga atrás de um tonel enorme de farinha, fazendo o mínimo de barulho possível. É aqui, ele pensa. Tão aqui dentro. Com muito cuidado, ele inclina o rosto para olhar. E o que vê faz o mundo dele virar pelo avesso. Ernesto está agachado, com uma lanterna presa no dente, ligando fios coloridos num dispositivo estranho, cheio de botões e um cronômetro que pisca. Do lado dele, a baronesa passa as mãos pelo pescoço dele, quase ronronando. Depressa, amor! Precisamos destruir essa fábrica hoje! Samir sente o coração bater tão forte que parece que vai saltar para fora. Ele leva a mão à boca para não soltar um grito. Ernesto responde com a voz tensa. Se eu trocar esses cabos aqui, isso explode. Não posso errar. Samir agora tem certeza absoluta.
Meu Deus do céu! Então é verdade. Ela não morreu. A baronesa é... a Sandra. As cenas do passado vêm à mente do menino como flashes. Ele sentado na calçada da Casa dos Anjos, ouvindo as pessoas lamentarem a morte da vilã. Ele acreditou. Todo mundo acreditou. Mas ela está viva. E pior, está ali, conspirando com Ernesto para destruir tudo. Sandra então murmura com frieza. Depois que o fogo começar, eu pego o menino. Ele tem a marca na perna. É ele. Vamos levar o filho do Candinho. Samir aperta o peito com força. Eles vão destruir a fábrica e querem levar o filho do Candinho. Mas quem é o Júnior? Uma coisa ele entende. O Júnior existe, está ali na cidade. E Sandra quer sequestrar ele. Isso deixa o menino apavorado, mas também desperta nele uma coragem que ninguém imagina. De repente, Ernesto se estica, coloca as mãos na lombar e reclama. Preciso dar um mijão. Vou ali no tanque de massa. Ele sai resmungando. Sandra fica lá, olhando os fios, ajeitando a peruca, roendo as unhas, e é nesse instante que Samir sussurra. Agora. Ele corre até o dispositivo, se abaixa exatamente como Ernesto estava e olha os fios. Tá. Ele disse que se trocar esses aqui, explode na cara dele. Com mãos rápidas, mas tremendo de nervoso, Samir troca os cabos de lugar. Agora, em vez de queimar a fábrica, vai queimar a cara do pilantra. Ele sorri baixinho, sem conseguir evitar. Pronto, agora é seguir a Sandra, para descobrir quem é o Júnior. O menino volta a se esconder, observando a vilã olhando para o corredor que leva até a festa. Ela vai atrás de alguém, e eu vou descobrir quem. Porque, nesse momento, Samir já sabe. A verdade depende só dele. Quem Sandra está indo buscar e o que Samir descobrirá quando seguir os passos da vilã. Samir volta correndo pelos corredores da fábrica, com o coração batendo tão forte que parece que vai rasgar o peito. A música da festa ainda toca, as crianças estão rindo, mas ele não vê nada disso. Ele só enxerga Sandra, a falsa baronesa, se movendo entre as pessoas, sorrindo falso, procurando por alguém. Ele se esconde atrás da mesa de bolo e acompanha cada passo dela. Até que, de repente, sente uma sombra se aproximar por trás. Uma voz fria, quase venenosa, sussurra bem no ouvido dele. Estou procurando por você. O menino vira devagar, o rosto pálido, e encara Sandra bem de perto. Por mim? A senhora tem certeza? Sandra dá um meio sorriso. Aquele sorriso torto de quem já fez muita maldade na vida. Você tem a marca de asas na perna, não tem? Então é você. Venha comigo. Nesse instante, tudo dentro de Samir se rearruma. É como se peças de um quebra-cabeça que ele nem sabia que existia finalmente encaixassem. Flashes de lembranças da Casa dos Anjos passam pela mente dele. Perguntas sem resposta, conversas sussurradas, aquela marca de nascença que ninguém sabia explicar. Ele leva a mão à boca e solta quase sem ar. Meu Deus do céu! Então quer dizer que... eu sou o Júnior! Sandra arregala os olhos, completamente surpresa com a rapidez do menino. O quê? Como você chegou nisso, seu pirralho? Mas Samir agora está vibrando, com os olhos brilhando de emoção. Eu preciso contar pro Candinho. Eu sou o filho dele. Eu sou o Júnior. Sandra dá um passo para frente e tenta abafar o menino com as mãos. Fale baixo, moleque. Cale essa boca! Mas ele se desvencilha como um foguete. Corre, corta o salão, pula as mesas, se esquiva das crianças, sobe no palco da banda e agarra o microfone com as duas mãos. Pessoal, eu descobri quem é o Júnior. Candinho, é sério. A música para. Todos começam a se virar. Candinho, com o rosto cheio de confusão, abre caminho entre as pessoas e chega até a beira do palco. Samir, pelo amor de Deus, meu filho, me fala, quem é o Júnior? O menino respira fundo, o peito subindo e descendo rápido. E então, com a voz firme e a alma inteira saindo pela boca, ele anuncia. Sou eu, Candinho. Eu sou seu filho.
A fábrica explode em gritos, palmas, choros, suspiros. Candinho cai de joelhos, completamente tomado pela emoção. Meu Deus do céu, meu menino, era você o tempo todo. Samir pula do palco nos braços dele, os dois chorando, agarrados como se estivessem tentando recuperar os anos perdidos. É o reencontro que todo mundo esperou e que parecia impossível. Mas enquanto o abraço acontece, uma pessoa não comemora. Sandra. De pé, tremendo, com o rosto duro e os olhos cheios de ódio. O que a vilã vai fazer agora que foi desmascarada diante de todos? Sandra dá um passo para trás, depois outro, tentando abrir caminho no meio da multidão, os olhos vidrados, respirando rápido como um animal acuado. Mas antes que consiga correr, a voz de Samir ecoa no microfone com uma força que cala a fábrica inteira. Aonde vai, baronesa? Ou melhor, Sandra. O nome verdadeiro explode no salão como um tiro. As pessoas se viram ao mesmo tempo, chocadas. Dita leva a mão ao peito, depois avança 2 passos com firmeza. Acabou pra você, sua bandida! Acabou! Sandra tenta improvisar um teatro mal feito, gaguejando. Eu posso explicar. Mas Samir desce do palco com a determinação de um adulto, não de uma criança. Ele chega bem perto dela, encara de frente e, sem hesitar, arranca a peruca falsa. O cabelo loiro surge. Depois, com um puxão seco, tira o tapa-olho. Um grito coletivo se espalha. É a Sandra! Meu Deus do céu! Ela tá viva! Sandra empalidece, completamente exposta. Todos começam a cercá-la, formando uma roda. Celso se afasta com vergonha. Estela tapa a boca. Carmen faz o sinal da cruz. Encurralada, a vilã solta o último grito de desespero, completamente fora de si. Ernesto! Coloca fogo em tudo! Agora! Mas o que acontece não é fogo. É algo muito pior. Uma explosão violenta sacode a fábrica. O chão treme. As crianças gritam. As luzes piscam e parte da festa se desmonta. Todos correm instintivamente para a sala de máquinas. Quando chegam lá, a cena parece saída de um filme. Ernesto está caído no chão, tonto, cambaleando, todo sujo de fuligem e fumaça, e completamente sem bigode. Ele tenta falar, mas só sai um chiado. Samir cruza os braços, firme, e diz alto para que todo mundo ouça. Gostou da minha armadilha, bigodinho? Ops! Nem bigode tem mais! A plateia inteira explode em gargalhadas. Um riso nervoso, libertador, que mistura alívio e incredulidade. Até Candinho dá uma risadinha curta, limpando uma lágrima. O sargento aparece correndo, espada na cintura, voz firme. Prendam essa mulher agora mesmo! Ele agarra Sandra, que ainda tenta debater. Larguem de mim! Vocês não sabem com quem estão mexendo. Mas ninguém acredita nela mais. O sargento trava as algemas nos pulsos da vilã e anuncia. Acabou. Os 2 estão presos. E dessa vez, é pra valer. Candinho, ainda emocionado, puxa Samir para perto. Ele o abraça com tanta força que o menino chega a perder o ar. Agora ninguém vai separar nós nunca mais, meu filho. Nunca mais. Samir sorri, escondendo o rosto no peito dele. E toda a fábrica, toda a cidade, aplaude de pé, emocionada, abraçada, unida pela verdade que finalmente veio à tona. Com Sandra e Ernesto atrás das grades, como será o novo começo de Candinho e Samir? Estela abandona Celso e fica com Túlio, mas Celso faz o improvável. Estela aprende que coração nenhum aguenta viver escondido, e que amar exige coragem até quando tudo parece desmoronar. Túlio descobre que a honestidade tem preço alto, mas nenhum susto comprado consegue calar um amor verdadeiro. Dita percebe que a amizade é farol na escuridão, mesmo quando a verdade dói mais que qualquer mentira. Celso, tomado pela inveja, mostra que quando o orgulho fala mais alto, a alma da gente fica pequena. E Sandra, sempre rondando o caos, prova que quando gente ruim entra na história,
nada presta. Mas será que, depois de tanta dor e tantas verdades reveladas, alguém aqui ainda consegue escapar das consequências? Ou o destino vai cobrar tudo de uma vez? O ensaio do casamento de Estela e Celso vai estar acontecendo direitinho, padre falando, música tocando, convidado imaginando a festa. Mas o coração de Estela não vai acompanhar nada disso. Ela tá no altar, entra de braço dado com Celso, faz o caminho até lá, mas por dentro tá tudo embaralhado. No meio do corredor, ela levanta os olhos para a porta da igreja e trava. Túlio vai estar lá, encostado num banco, olhando quieto, com aquele jeito calmo que ela conhece tão bem. Estela engole seco e pensa sem nem conseguir disfarçar. Meu Deus do céu! Por que esse homem mexe tanto comigo ainda? Celso aperta o braço dela, percebe que ela tremeu. Estela, você tá tão longe. Parece que não tá aqui comigo, não. Ela desvia o olhar, quase com culpa. Tem uma parte de mim que não tá aqui mesmo, Celso. O padre pede para eles repetirem algumas falas, pergunta se tá tudo bem e Estela responde no automático. Enquanto isso, a cabeça dela vai e volta em flashes. Lembra de quando dançou com Túlio no dancing. Lembra do jeito que ele segurou a mão dela no hospital. Lembra da primeira vez que ele disse: "Eu tô do seu lado, Estela. Pode confiar em mim." Enquanto o ensaio termina, Celso sorri satisfeito, achando que é só nervoso de noiva. Já Estela vai estar com a respiração curta, sentindo que tá prestes a fazer uma grande besteira. Assim que tudo encerra, Celso se aproxima. E então, minha futura esposa, tá pronta para dizer sim diante de todo mundo? Ela força um sorrisinho. Eu preciso só ir em casa falar com a Dita. Ele até estranha. Logo agora? É coisa de mulher, Celso, não se preocupa não. Estela sai quase correndo da igreja, o coração acelerado. No caminho, ela pensa: se eu casar com o Celso desse jeito, vou estar enganando ele. E enganando a mim mesma. Chega na pensão de Margarida toda atrapalhada, entra no quarto de Dita sem nem bater direito. Dita? Pelo amor de Deus, eu preciso falar com você agora. A cantora, que vai estar dobrando uns vestidos, vira assustada. Que cara é essa, menina? Parece que viu assombração. Estela desaba sentada na cama. Eu vi o Túlio. Ele estava na igreja, olhando para mim daquele jeito. E eu percebi que eu amo ele, Dita. Eu amo o Túlio, não é mais o Celso. Eu não consigo fechar os olhos para isso. Dita se senta do lado, pega nas mãos dela, fala com carinho, mas com firmeza. Então desiste desse casamento, minha amiga. Você não é obrigada a subir naquele altar com o homem errado. Vai atrás do homem certo. Você merece ser feliz. Imagina só viver uma vida inteira ao lado de quem você não ama de verdade. Estela chora com medo. Mas e o Celso? O que vai ser dele? Eu tenho medo de magoar. Dita solta um suspiro. Ele que se vire, Estela. Esse Celso nunca me enganou, não. Tem coisa aí que ele não conta. E mesmo que fosse santo, você não pode se casar por pena. Isso acaba com a vida de qualquer mulher. Estela seca as lágrimas com a mão tremendo, respira fundo, como quem toma uma injeção de coragem. Então eu vou ter que encarar, vou ter que admitir que não amo mais ele. Dita aberta ainda mais a mão dela. Vai. Melhor uma verdade doída agora do que uma vida inteira de mentira. Estela olha para a porta, já imaginando o caminho que vai fazer até Túlio, o que vai falar, como vai encarar Celso depois. O medo e o amor brigam dentro dela. Será que Estela vai ter coragem de enfrentar o que vem pela frente? Ou vai recuar na hora de dizer a verdade? Estela chega no hospital com o coração na boca. Ela vai estar decidida, com aquele passo rápido de quem tomou coragem de uma vez por todas. Mas assim que entra, dá de cara com o Dr. Lauro organizando uns prontuários. Doutor, o senhor viu o Túlio? Eu preciso falar com ele, é urgente. Lauro respira fundo, tira os óculos e solta a notícia que arrebenta qualquer mulher.
O Túlio pediu as contas. Tá indo embora da cidade agora mesmo. Estela empalidece na hora, como se o chão tivesse sumido. Indo embora? Meu Deus do céu, não! Sem pensar, ela dispara pelos corredores, empurra a porta, chama o nome dele. Túlio! Túlio! Pelo amor de Deus! Onde você tá? Até que, no fim do corredor, ela vê o quarto dele aberto. E lá está o médico, arrumando as malas, dobrando as camisas devagar com o rosto caído. O que está acontecendo? Estela pergunta quase sem voz. Túlio fecha a mala, suspira e diz: Eu não consigo mais. Não dá para trabalhar do seu lado sabendo que você vai casar com outro. Eu preciso ir embora. Ela dá um passo para dentro do quarto. Era só um ensaio, Túlio. Nada ali era verdadeiro. Ele abaixa a cabeça, triste. Mas logo ia ser. Não ia. E eu não tenho força para te ver entrar naquela igreja com o Celso. Não posso suportar isso, Estela. As palavras dele atravessam o peito dela. Estela respira fundo e fala o que guardou por tempo demais. Eu amo você, Túlio. Eu lutei, tentei fugir, mas não dá mais. Eu descobri que é você. Sempre foi você. Túlio levanta os olhos devagar, como se não acreditasse. Estela, você me ama mesmo? Com todas as forças que eu tenho. E é aí que ele larga a mala. Caminha até ela, segura seu rosto entre as mãos. Os dois se olham, como quem está voltando para casa depois de anos perdidos, e se beijam, um beijo cheio de choro, desespero, alívio e paixão guardada. Horas depois, Estela aparece na casa de Celso. Ele está sentado, cheio de expectativa, imaginando que ela veio confirmar o casamento. Mas quando ela tira a aliança e coloca na palma da mão dele, o mundo do homem desmorona. Eu gostaria que fosse diferente, mas eu não posso mentir para você. Meu coração não é mais seu, ela diz. Celso tenta segurar as lágrimas. É ele, né? O doutorzinho? Estela baixa os olhos. Sim, é ele que eu amo. Celso fecha a mão, comprimindo a aliança, o orgulho e a humilhação tudo junto. O silêncio dele arrepia. Mas depois desse tombo no orgulho, o que será que Celso vai aprontar para tentar recuperar o que perdeu? Na manhã seguinte, Celso vai estar com o sangue fervendo, igual panela de pressão prestes a explodir. Ele sai batendo os pés pela rua, a cara fechada, o orgulho ferido, o coração cheio de ódio. Não por amor, mas por perder aquilo que achava que controlava. Ele invade a pensão de Margarida sem nem bater. A porta bate contra a parede e Dita, que estava ali arrumando umas coisas, leva um susto. Meu Deus do céu! Que invasão é essa, homem? Celso não perde tempo. Quero que fale com a Estela para ela voltar comigo. Dita cruza os braços firme, sem medo. Você perdeu o juízo de vez? Celso dá um passo para frente, transtornado. Ela te escuta. Você vai falar com ela, sim. Eu não vou ajudar você a viver uma mentira. Dita solta, séria. Ele rosna igual bicho acuado. Eu nunca menti para Estela. Dita dá um sorriso amargo, daqueles que já viram muita coisa na vida. Nunca. Então por que fica branco que nem pano de prato quando percebe que eu sei mais do que parece? Celso empalidece de verdade. O que você sabe, Dita? Ela olha bem nos olhos dele. Sei que você não presta para ela. Isso já basta. Celso aperta o maxilar. Se mete mais uma vez e vai se arrepender. A Estela vai enxergar quem você é. Dita devolve. Mais cedo ou mais tarde. Humilhado, roxo de raiva, Celso sai dali feito um furacão. E o alvo agora é Túlio. Ele encontra o médico na saída do hospital. Nem espera ninguém se afastar. A gente precisa conversar. Celso cospe as palavras. Túlio ergue as mãos, cansado. Celso, eu não quero confusão. Quero que se afaste da Estela. Ela me escolheu. Túlio responde, firme. Celso dá um passo, encarando. Então escolheu errado. Túlio respira fundo. Eu não vou me afastar dela. A expressão de Celso muda. Fica escura, perigosa. Vai sim.
porque se não for por bem, vai ser por mal. Túlio encara. Isso é ameaça? É aviso. Desapareça da vida dela. Celso vira as costas e vai embora. Mas a raiva dele ainda vai achar companhia, porque quando um homem desses procura Sandra, a desgraça começa. E quando Sandra entra no jogo, nada presta. O que será que ela vai aprontar com Ernesto dessa vez? A raiva de Celso vai estar queimando mais forte que fogueira de festa junina. Ele anda de um lado para o outro, respirando pesado, até bater na porta de quem nunca deveria ter procurado. Sandra. A mulher abre, cruza os braços e solta aquele sorrisinho venenoso. Ué, Celso, que cara é essa? Ele não enrola. Quero que dê um susto naquele médico. Sandra levanta uma sobrancelha, maldosa. Grande ou pequeno, meu irmãozinho? Grande, sem deixar marca. Ele rosna, rangendo os dentes. Ela dá um sorriso frio. Deixa comigo, vou chamar o Ernesto. E quando Sandra chama Ernesto, a coisa sempre descamba. Horas depois, num galpão sujo na beirada da cidade, Túlio é empurrado para dentro de uma sala com um tapa tão forte que quase cai ajoelhado. Ele mal consegue entender o que está acontecendo. Antes que consiga respirar, Ernesto aparece girando um cigarro na mão. Doutorzinho, presta bem atenção. Desapareça da vida da Estela, ou da próxima vez não sai vivo. Túlio tenta argumentar, a voz tremendo. O quê? Isso é coisa do Celso? Ernesto dá um sorriso torto. Eu não falo nome. Eu só cumpro o serviço. O médico é solto no meio da estrada, quase sem força nas pernas. Ele volta para casa tremendo, com a camisa suja de poeira e o coração batendo doído. Quando entra, Estela já sente o clima estranho. Túlio, pelo amor de Deus, você tá estranho demais. O que aconteceu? Ele desvia o olhar. É cansaço. Só isso. Não mente pra mim, ela insiste. Eu conheço você. Ele tenta sorrir, tenta tranquilizar, mas não consegue. O trauma pesa. O medo pesa mais ainda. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Dita vai visitar Francine no dancing. As duas conversam no balcão, relembrando os velhos tempos. Quando Dita sai pelo corredor lateral, aquele que ela usava quando cantava ali, ela ouve vozes abafadas. Ela encosta na parede. É Ernesto. O Celso agradeceu o serviço, ele diz rindo. O médico entendeu o recado. O sangue de Dita gela na mesma hora. O comparsa questiona. E se a Dita descobrir demais? Ernesto responde com frieza. A gente resolve ela também. Um arrepio sobe pelas costas da cantora. Ela segura a bolsa firme, respira fundo e sai em silêncio, como quem não quer entregar o pânico que tomou o corpo todo. Na calçada, com o coração disparado, a certeza aparece. Ela precisa avisar Estela. Mas será que Dita vai conseguir avisar Estela antes que Celso faça algo ainda pior? Dita vai estar correndo pela rua feito alma penada, o coração disparado, a respiração curta. Quando chega na porta da casa de Estela, bate com força. Estela, abre, minha filha, é urgente! A moça abre assustada. Dita, o que houve? A cantora segura os ombros dela, as mãos tremendo. Eu ouvi tudo. Ouvi com esses dois ouvidos que a terra há de comer. O Celso mandou o Ernesto bater no Túlio. Mandou dar um susto grande, palavras deles. Estela empalidece. A voz some. Meu Deus do céu! O que ele fez? Fez coisa de gente ruim, Dita diz, firme. E se você não fizer nada, faz de novo. Estela não espera mais um segundo. Ela vai estar entrando na casa de Celso como um vendaval. A porta bate na parede. Ele leva um susto. Estela, o que aconteceu? Aconteceu que eu descobri quem você é de verdade. Ela dispara, os olhos cheios de lágrimas e fúria. Eu pensei que conhecia você, Celso, mas eu estava enganada e fiz foi muito bem em te deixar para sempre. Ele ergue as mãos, tentando se justificar. O Túlio te expôs. Ele não te ama como eu amo. Eu só queria te proteger. Estela dá uma risada curta, dolorida.
Proteger? Mandando dois capangas pegar ele no meio da rua? Isso não é amor, Celso. Isso é doença. Ele tenta negar. Ele te contou isso, não contou? Ele inventou. Estela se aproxima, encara bem de perto. Ele não me contou nada. Quem contou foi o Ernesto. O paspalho fala mais do que a boca dele aguenta. Celso empalidece na mesma hora. Perde o ar. O... Ernesto? É. Ela aponta o dedo no peito dele. Cada palavra, cada detalhe, tudo saiu da boca dele. Celso tenta falar, mas não sai nada. A máscara dele, aquela que ele tanto defende, começa a rachar. Estela respira fundo e diz a última sentença. Me deixa em paz. Se chegar perto de mim ou do Túlio de novo, eu vou na delegacia. Eu presto queixa contra você. Eu faço tudo vir à tona. Entendeu? Ele apenas fica parado, sem reação, sem chão, sem desculpa. E Estela vira as costas, sem olhar para trás. Agora que tudo veio à tona, será que Celso vai aceitar a derrota ou vai mergulhar ainda mais fundo na sua própria escuridão? O que ele será capaz de fazer depois dessa humilhação?